Prontinho, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema tegumentar. Nós já falamos sobre a introdução à anatomia, foi a nossa primeira aula. Nós já falamos sobre o sistema esquelético, que foi a nossa aula da semana retrasada. Semana passada foi feriado, né? A gente teve aí o feriado da Páscoa para que pudéssemos descansar um pouquinho. E hoje a gente vai ter aula de sistema tegumentar. Então, eu vou colocar meu slide projetado aqui, vou projetar para vocês, e a partir de agora vocês verão o meu slide. Então, não está no site do Senac a aula de hoje? Não, ainda não. Da mesma forma como se fizéssemos presencial, eu primeiro ministro a aula, para depois deixar o material disponibilizado para vocês. Então, como a nossa aula é ao vivo, eu ministro a aula ao vivo agora, e aí logo em seguida eu vou lá no AVA, no espaço virtual de vocês, e coloco o capítulo do livro referente a essa aula, para que vocês possam fazer o reforço da aprendizagem. Todos estão vendo o meu slide? Sim. Tá bom. Ótimo. Sim. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente começa agora, nesse momento, a falar um assunto, falar sobre um sistema que é extremamente importante para o profissional da estética, para o profissional em formação e para o profissional já formado. Eu ministro essa aula de anatomia e fisiologia do sistema tegumentar, inclusive em vários cursos que esteticistas já formados vêm assistir, porque eles querem lembrar como que é, lembrar de alguns detalhes importantes que às vezes passa despercebido. Como essa disciplina está sendo ofertada para vocês no primeiro período, então pode ser que lá no último período, quando vocês já estiverem se formando, vocês tenham esquecido algumas coisinhas. Então, por esse motivo, é importante que vocês mantenham sempre esse conhecimento a respeito desse assunto e que logo, mesmo depois de formados, vocês ainda revisitem esse assunto, revisitem as escritas e as anotações de vocês, porque o profissional da estética, ele precisa conhecer profundamente esse sistema. Pode ser que você ainda não tenha ligado o nome à pessoa, né? Não tenha identificado qual é o sistema tegumentar. Nossa, mas qual é esse sistema tão importante? Quando a gente fala em sistema tegumentar, nós estamos nos referindo à pele e os seus anexos, tá? Então, anatomicamente e fisiologicamente é chamado de sistema tegumentar, porque tegumento é revestimento. E a função primordial da pele é a função de revestimento. A pele reveste o nosso corpo todo. Então, quando eu falo de anatomia e fisiologia do sistema tegumentar, eu estou falando sobre pele, as estruturas que compõem a pele, os anexos da pele, que são as estruturas que estão anexas a uma determinada camada da pele, ou a pele de um modo geral, e por isso eu falo e bato na tecla da enorme importância da compreensão das funções da pele, de como é a pele anatomicamente e fisiologicamente. Essa aula vai ser ministrada em duas partes, tá? Eu vou começar hoje e vou terminar na quinta-feira que vem, porque é um assunto extenso, é um assunto que demanda bastante explicação e que para que vocês possam também ter esse espaço entre uma aula e outra para ter uma melhor compreensão e também para poder tirar dúvidas, ok? Vamos lá. Estou só ajeitando aqui a configuração para eu conseguir vê-los enquanto eu estou falando com vocês. Pronto, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela do computador de vocês, provavelmente, né? Duas mãos. Uma está com a palma virada e uma que está com o dorso virado. Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque nesse momento eu quero que você faça esse pequeno exercício
Eu quero que você pare de olhar para o slide um pouco e olhe para as suas mãos. Olhe um pouquinho para ela, gasta tempo olhando para a sua mão, olha as diferenças que você encontra nas várias partes do seu dedo. Então, tem uma partezinha do seu dedo aqui que é mais enrugada, tem outra que é mais esticada. A palma da mão, que é essa parte aqui, se você perceber, passar a sua mão, você vai sentir que ela é mais grossa do que essa parte aqui. Coloca atenção aí para você ver. Aqui é mais grosso, dependendo de como você trabalha, do que você trabalha, talvez pode ter alguns calos aqui. E aqui já é bem mais fina, uma parte da pele mais fina aqui nessa parte da mão. Você está olhando e analisando agora e passando a mão na sua mão, você está analisando especificamente a sua pele. E muitas vezes a gente não para fazer isso. É muito interessante que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano, né? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar, né? Algum quiz, talvez. Qual é o maior órgão do corpo humano? A pele é considerado o maior órgão do corpo humano pela sua extensão, porque ela recobre o corpo inteiro. Mas apesar disso, apesar de ter esse tamanho todo, pouquíssimas pessoas dão a atenção devida à própria pele e percebem os sinais que a nossa pele nos envia. Então, só para vocês terem uma ideia, câncer de pele é um dos cânceres mais comuns que nós temos e é um câncer extremamente letal. Por quê? Porque as pessoas demoram para identificar, para procurar o médico, para procurar diagnóstico, porque elas não dão atenção para a própria pele. Não gastam tempo. Há quanto tempo, não sei, talvez você faça isso com frequência, mas quanto tempo tinha que você não gastava alguns minutinhos olhando para sua mão, olhando para sua pele, vendo se sua pele está hidratada ou está ressecada. Provavelmente sua mão vai estar um pouquinho ressecada, de tanto passar álcool e de tanto lavar, né? Esses dias eu estava dando aula aqui, aí eu dando aula online aqui, eu olhei para minha mão e falei, meu Deus, como minha mão está ressecada, estava horrorosa de ressecada. Porque a gente lava a mão o tempo inteiro e passa álcool que também resseca. Mas quanto tempo tinha que você não gastava tempo olhando para a sua própria pele, para ver como está a saúde da sua pele? Porque a gente acaba achando que não precisa. E a pele, por ser um órgão, ela tem também as necessidades dela, ela tem funções específicas, ela tem uma anatomia específica e uma fisiologia específica. E eu falei de câncer de pele, e aí às vezes aparecem lesões que são compatíveis com o melanoma, por exemplo, que é o câncer de pele mais agressivo, aparece na palma da mão, aparece na planta do pé, aparece nas costas, e às vezes a pessoa não dá atenção, não olha, não se preocupa com aquilo, e aquilo pode ser letal. Então, agora que você já gastou um tempinho olhando para a sua pele e fez essa breve reflexão de que muitas vezes nós deixamos isso passar despercebido, quero convidar vocês a conversarmos especificamente sobre as funções, a anatomia e a fisiologia da pele. Vamos lá. Primeiro, aquilo que eu falei no primeiro slide. O sistema tegumentar inclui pele e os seus anexos. Então, a gente fala de sistema tegumentar, mas é para você guardar na sua cabeça que a gente está falando da pele, daí a grandíssima importância. E aqui nesse slide, nós temos esses desenhos aí que mostram para vocês exatamente o que compõe o nosso sistema tegumentar. Então, nós temos as camadas da pele. Esse primeiro desenho aqui, ó, é um diagrama, é um esquema, né, uma ilustração que mostra para vocês as camadas da pele. Então, isso aqui é como se fosse um pedacinho de pele muito aproximado. Foi aproximado em várias vezes. Óbvio que isso é um desenho, mas para que você entenda. O que nós temos aqui, ó? Nós temos a camada muscular lá embaixo, que é essa aqui que eu estou riscando, que é o músculo. O músculo fica fica embaixo da pele. Acima da camada muscular eu tenho uma camada que se chama hipoderme, que é uma camadinha de tecido adiposo, é uma camadinha de gordura, tá?
É a gordura que fica sob a pele, é o tecido adiposo que fica embaixo da pele. Acima da hipoderme, eu tenho a derme, que é a segunda camada da pele, e acima da derme eu tenho a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. É a epiderme que fica exposta, é a epiderme que fica em contato com o mundo, que fica aqui, ó, sendo exposta à fricção, sendo exposta ao álcool em gel, sendo exposta ao frio, ao calor, ao sol, à chuva, etc. Então, na ordem de fora para dentro, é essa ordem que vocês estão vendo aí. Eu tenho epiderme, logo abaixo, derme, mais embaixo, hipoderme e por baixo disso tudo, uma camada que se chama camada muscular. Que aí pode ser tecido conjuntivo, pode ser o músculo propriamente dito, pode ser a glândula mamária, no caso das mamas das mulheres, e etc. Mas a pele em si, ela tem essas camadas aí, ok? Quais são, ou o que são os anexos da pele, né? Então, percebam aí, o sistema tegumentar inclui pele e seus anexos. O que são os anexos da pele? Então, nós temos como anexo, primeiramente, a unha. A unha não é um órgão, a unha é um anexo da pele. É uma porção de queratina que forma uma placa e fica em cima da pontinha do meu dedo. Então, a gente chama a unha de uma placa queratinizada, tá? Por isso que ela é dura e às vezes fica mais ressecada. A unha também tem uma anatomia específica, tem essa partezinha de baixo que chama lúnula, o corpo da unha e a borda livre, que é essa parte que fica branquinha quando a unha está crescida. Numa vista lateral, olhando assim, o que você vê é isso. Aqui é o ossinho do dedo, lá dentro. Aqui é a pele e o músculo. E aqui é a unha, olhada de lado, tá? Então, ela é bem fininha e está sobre o leito ungueal, que é essa porção aí, a pontinha do nosso dedo. Tudo isso que eu mostrei para vocês, não se preocupem, a gente vai ver com detalhes, incluindo as camadas da pele, tá bom? Vamos lá. Começando com as funções da pele, né? Então, quais seriam as funções da pele? Para que serve a pele? Primeiramente, eu vou falar sobre homeostase. O que é homeostase? Homeostase é equilíbrio. Eu falei isso com vocês na primeira aula, mas como eu sei que tem gente aqui que não estava na primeira aula, obviamente eu vou explicar de novo sem nenhum problema, tá bom? Homeostase, pessoal, é o mesmo que equilíbrio, vou anotar aqui no slide, interno. Não entendi nada. Equilíbrio interno é o equilíbrio do seu corpo, é o equilíbrio das suas funções corporais. A gente fala que uma pessoa está num estado de homeostase quando ela está saudável, quando tudo está funcionando direitinho lá dentro do corpo. A pressão arterial está adequada, aproximadamente 12/8. A temperatura corporal está dentro do padrão de normalidade, 36,5. Quando ela está bem hidratada, com a quantidade correta e adequada de água disponível. Quando a frequência cardíaca está adequada, de 80 a 100 por minuto, isso é homeostase. E o nosso corpo trabalha o tempo inteiro para manter a homeostase. Por isso você transpira quando está calor. Então, por exemplo, está muito quente, você vai no sol quente lá do meio-dia, fica exposto ao sol, fica fritando lá no sol. Esse sol vai te aquecer, né? Te dá muito calor, mas você não fica com febre. Diferente, por exemplo, de um carro. Pega o seu carro, pega um carro qualquer e coloca esse carro estacionado no sol. Deixa ele estacionado no sol do meio-dia, 1 hora. Volta lá e coloca a mão em cima da lataria daquele carro. Tá pegando fogo. Aumentou a temperatura da superfície do carro porque ficou exposto ao sol. O seu corpo, se você ficar lá meia hora deitado na praia tomando sol, o normal é que você transpire pra caramba, você desidrata, transpira, sua, mas não é normal que você tenha febre, por exemplo. Não é para você sair do sol ali, que você ficou bronzeando,
pega o termômetro, coloca lá embaixo do braço e fala, nossa senhora, 38,5, fiquei com febre. Professora, não entendi. Vou explicar. Qual que é a diferença do carro, que tem lá a lataria que esquenta, para você que não esquenta a lataria, né? Você não fica com febre por ficar na praia tomando sol. A diferença é que você tem mecanismos internos no seu corpo que são específicos para a manutenção deste equilíbrio. E faz parte do equilíbrio, faz parte da homeostase, uma temperatura corporal de 36 graus e meio. Então, você não pode sofrer elevação de temperatura, ainda que você fique no sol lá. Não é normal que você fique com febre. Qual é o mecanismo que faz com que o equilíbrio, a homeostase, seja mantido, apesar de uma longa exposição ao calor? A transpiração. Você elimina a água. Então, para que o seu corpo não aqueça de temperatura, você elimina a água. As suas glândulas sudoríparas, que são um dos anexos da pele, as suas glândulas de suor, que são as glândulas sudoríparas, estão dentro da sua pele, jogam o líquido fora, jogam água em forma de suor fora, e você não aumenta a temperatura corporal. Por isso, eu falo para vocês que uma das funções da pele é a homeostase, a manutenção do equilíbrio. Então, é importante que nossa temperatura corporal seja mantida em 36,5, como eu rabisquei no slide para vocês. Essa temperatura não pode sofrer alteração, senão é febre ou hipotermia. Se subir muito, é febre, hipertermia. Se descer muito, é hipotermia. As duas condições não podem acontecer. E aí eu tenho a pele, um tecido de revestimento que cobre os meus músculos, que cobre o meu corpo todo, para evitar, dentre outras coisas, que eu perca calor. Para evitar, dentre outras coisas, que eu aqueça demais, porque as glândulas da pele soltam suor e assim eu não aqueço. Então, essa é uma das formas que a pele consegue ajudar no controle da homeostase, do equilíbrio interno, na manutenção do equilíbrio interno. É uma das formas só. Nós temos várias outras. Por exemplo, a pele também evita que eu perca líquido. A pele evita que eu perca nutrientes, que eu evapore, digamos assim. A pele, ela faz a vedação de tudo que está aqui dentro, né? Dos nossos músculos, dos nossos vasos sanguíneos e de todo o restante. Então, a pele, ela auxilia muitíssimo na manutenção da homeostase. Uma outra função da pele é o contato com o mundo. Só que, ao mesmo tempo que eu falo que ela é o nosso meio de contato com o mundo, ela também funciona como uma barreira. Por isso que parece que fica meio antagonista, barreira e conexão. Como que uma coisa pode ser ao mesmo tempo uma barreira e uma conexão? A pele faz as duas coisas. Ela é o que nós usamos para ter contato com o mundo da seguinte forma: é por meio da pele que eu tenho o tato, que eu consigo perceber se uma extremidade, uma superfície está quente, está fria, se é áspero, se é liso, se é pontiagudo e pode me machucar, se não é pontiagudo. Então, o tato, que é uma característica específica da pele, é na pele que nós temos receptores que se chamam mecanorreceptores. Eu vou anotar aqui para vocês, se você quiser copiar. Mecanorreceptores, que são receptores sensoriais, são neurônios, digamos assim, que percebem pressão, que percebem estiramento. Na pele eu tenho esses mecanorreceptores, que são receptores táteis. Então, eles conseguem perceber o tipo de superfície. Isso é muito importante. Isso é o que faz com que nós tenhamos o contato com o mundo externo, né? Os termorreceptores percebem o calor e o frio. E eu coloco conexão aqui embaixo, ao mesmo tempo que eu coloco contato aqui em cima, pelo seguinte: faça também mais um exercício mental aí. Quando uma pessoa olha para você, quando você está conhecendo alguém pela primeira vez, você nunca viu aquela pessoa na vida. Aí você vai chegar para conhecer aquela pessoa, seja uma visita em casa, um encontro em algum lugar, ou você esbarrou com ela na faculdade, encontrou a primeira vez. Quando alguém olha para você,
ela não consegue ver nenhum outro órgão do seu corpo a não ser a pele. Quando alguém olha para você, ela está olhando para a sua pele. Ela olha para o seu rosto, né, primeiramente, e o seu rosto tem um tanto de pele exposta. O resto da pele, geralmente, a gente cobre, né? É bom que a gente cubra, né? A gente cobre com roupa. A gente cobre o tronco, cobre o membro inferior, mas o rosto fica exposto. E a pessoa que está olhando, a pessoa que te conhece, ela está olhando para a sua pele, que é um órgão do seu corpo. Da mesma forma, quando ela te cumprimenta, ela está tocando na sua pele. Então, percebam como a pele é importante também do ponto de vista social. A gente precisa entender isso, e vocês, mais do que os outros profissionais de informação que eu dou aula, eu também dou aula para outros cursos, já falei isso aqui para vocês, e para os outros cursos que eu dou anatomia, eu não me demoro tanto na aula sobre sistema tegumentar quanto eu me demoro nessa aula com vocês. Porque eu julgo muito importante que vocês compreendam também esse papel de conexão que a pele tem e esse papel na nossa vida social. Professor, eu discordo ou eu não entendo desse papel na nossa vida social. Ok, então por que vocês acham que tanta gente procura procedimentos estéticos justamente para melhorar o aspecto da pele? Tem um aspecto da saúde envolvido, claro, né? Tem vários aspectos de saúde, mas tem muito o aspecto estético associado à pele, que remete a uma ideia de envelhecimento, a uma ideia de cansaço, a uma ideia de não saudável. Nossa, olha como é que a pele dele tá. Nossa, ele tá cansado, tá acabado, né? Tá abatido. Olha a pele do rosto. Nossa, olha a quantidade de rugas. Nossa, como envelheceu. Isso são expressões bastante comuns que a gente ouve no dia a dia, principalmente se ouve de quem você tem intimidade, né, para conversar sobre isso. E geralmente são essas expressões, esses pensamentos que levam as pessoas a procurarem pelos serviços de vocês, né? A procurarem pelos serviços de estética, tanto os não invasivos quanto os invasivos. Por uma preocupação justamente com esse nosso órgão externo aqui, que é a pele. Então, nós precisamos aprender como manter a pele saudável e entender as funções dela, porque ela não é só uma cobertura do nosso corpo com função estética, não. Ela é um órgão com as funções definidas, e a primeira eu já falei aqui um tempão, equilíbrio interno, equilíbrio da homeostase. Para vocês terem uma ideia do tamanho da importância da pele, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Pacientes queimados. Pacientes vítimas de queimadura, queimaduras extensas, né, que tomam mais de 50% do corpo, digamos assim, estão correndo sério risco de vida. Simplesmente porque quando eles sofrem queimadura, eles queimaram 50% do corpo, quer dizer que eles perderam 50% da pele, por exemplo. Não só a pele, mas em muitos casos também os tecidos que estão embaixo. Mas essa defasagem de 50%, 60%, 70%, 80% do corpo queimado, a pessoa ficar sem 80% da pele é praticamente fatal. Esse é um dos maiores problemas do paciente vítima de queimadura. Pode ler sobre isso, pode pesquisar sobre isso. O problema da queimadura, por que é tão difícil tratar o paciente queimado? Porque a ausência de pele faz com que ele comece a perder fluidos corporais. Começa a evaporar, porque ele não tem a pele, a barreira, né? Então, começa a evaporar do corpo dele água, que a gente precisa de água para sobreviver. Começa a evaporar do corpo dele sais minerais, como cálcio, potássio, sódio. Tudo isso a gente precisa para viver. Então, o paciente queimado, além de toda a dor que ele sente, de todo o problema que ele enfrenta, ele precisa receber de imediato infusão de sódio, potássio, cálcio. Ele precisa ficar recebendo o tempo inteiro, porque o corpo dele está eliminando. Risco de infecção. O paciente vítima de queimadura tem muito maior risco de infecção, porque ele não tem a barreira da pele. A pele é nossa barreira. A pele tem células de defesa
dentro da derme. Essas células estão ali prontas para, quando entrar um agressor, já tentarem eliminar o problema, para que você não contraia nenhuma infecção com tanta facilidade assim. Então, o exemplo dos queimados, para vocês entenderem a função fisiológica da pele, a função que a pele tem no nosso corpo, para além da estética, né? E um outro exemplo que eu trago para vocês são as crianças siameses. Não sei se vocês já tomaram conhecimento, já ouviram falar disso, mas um dos maiores problemas na separação de bebês siameses, que são aqueles bebês que nascem grudados por alguma parte do corpo, dependendo da extensão da união deles, então se 2 bebês nasceram unidos pela barriga, pelo abdômen, o grande problema na separação vai faltar pele para um dos dois. É só você pensar, 2 criancinhas unidas pela barriga, por exemplo, né? A pele vem e é grudada, a pele deles. Na hora que separa, falta pele para recobrir os 2 abdômenes. Geralmente, por mais triste que seja, os médicos averiguam qual das 2 crianças está mais saudável, tem mais chance de sobreviver e dão prioridade para fazer o enxerto de pele naquela criança. E a outra criança, eles fazem outra tentativa, tentam tirar a pele do couro cabeludo ou do membro inferior para recobrir aquela área. Mas um dos maiores fatores de mortalidade entre crianças siamesas é a falta de pele. Não tem de onde tirar a pele para recobrir aquele espaço que vai ficar quando você fizer a separação. Então, esses 2 exemplos eu acho que conseguem mostrar para vocês o tamanho da importância desse órgão, tá? Que vai muito além da questão estética, mas a questão estética, para mim, está no mesmo local, assim, se a gente colocar na balança, fica equilibrado, né? Porque a gente tem uma fisiologia muito forte, essas questões médicas que eu trouxe, mas o mais comum é a preocupação estética com a pele mesmo, que é a área que vocês vão trabalhar. Então, alguns dados anátomo-fisiológicos sobre a pele, alguns dados agora mais técnicos sobre esse órgão. A área total no adulto, a área total de pele em um adulto de estatura média, corresponde a 2 metros quadrados. Então, é como se você tivesse tirado a pele de um adulto, né? Tira a pele todinha e estica, como se fosse fazer um tapete, igual o pessoal faz tapete de couro de boi e coloca no meio da sala com o formato certinho. Se você fosse tirar a pele de um adulto, daria aproximadamente 2 metros quadrados. Então, é por isso que a gente fala que a pele é o órgão, é o maior órgão do corpo, né? Pela sua área total. E a pele apresenta uma espessura variável, isso é bastante interessante. Uma espessura que varia conforme a região do corpo. Ela varia em espessura de 1 milímetro a 4 milímetros. Isso vai depender da região, sendo que a pele é mais grossa, mais espessa nas superfícies dorsais e nas áreas de pressão, como é o caso de palmas das mãos e plantas dos pés. No comecinho da aula que eu pedi a vocês para olharem para as mãos de vocês, para observarem atentamente como que é a pele da sua mão, eu falei, observa como a palma da mão tem a pele mais grossa e o dorso da mão tem a pele mais fina. Eu falei isso para vocês. Exatamente por isso, porque nós temos diferenças de espessuras da pele conforme a região do corpo. E isso é explicado por um outro assunto que eu gosto muito, mas que eu não dou aula sobre isso, eu só sou curiosa sobre isso e já dei algumas palestras, que é o processo evolutivo do corpo humano, né? Qual o processo evolutivo? Desde o homem primitivo, que era quadrúpede, ou seja, andava de 4 patas, até o homem ter se tornado bípede, quando ele ficou em pé sobre o membro inferior, né? Ficou em pezinho sobre 2 patas. E isso explica o motivo da pele ser mais grossa no dorso e nas áreas de pressão. Dorso é o quê? Aprendemos lá na primeira aula. O dorso é a parte de trás, é o que a gente chama de costas. Então, aqui, as minhas costas são o meu dorso.
A pele das minhas costas é muito mais grossa do que a pele da minha barriga. Depois você pode fazer esse teste. Se você tiver um animalzinho doméstico em casa, você pode fazer o teste com ele também. Isso vale para os animais. Pega seu cachorro e observa como a pele das costas dele é muito mais grossa do que a pele da barriguinha. Aquela barriga de cachorrinho ou de gato é bem branquinha, bem fininha, né? A espessura é diferente. O que explica isso? O nosso dorso, quando éramos quadrúpedes e os animaizinhos de casa que ainda andam sobre 4 patas, é a parte que fica exposta ao sol. Então, as minhas costas que ficam pegando o sol aqui o dia inteiro, né? Para os animais que andam de 4 apoios. Por isso que tem que ser mais grossa. E as áreas de pressão também, porque se você anda de 4 apoios, você precisa de mais resistência aqui do que aqui. Aqui não pode machucar tanto, né? Então, são chamadas de áreas de pressão. Assim como a pele do seu pé é bem grossa. A gente precisa até tentar fazer procedimento para melhorar, para tirar a pele ressecada, né? Lixar o pé, porque vai formando calo de tão grossa que é essa pele. Mas ainda assim, quero chamar a atenção de vocês para a espessura da pele. As partes mais grossas dela tem 4 milímetros. 4 milímetros é pouca coisa. O fator etário, ou seja, a idade, também influencia na espessura da pele. E a elasticidade diminui com o avançar da idade. Então, aquele aspecto que a pele ganha com o envelhecimento é porque a elasticidade diminui muito. Então, por isso que a tendência dela é acompanhar a gravidade, né? Nós temos incidindo sobre nós uma força gravitacional, né? Uma força que vem de cima para baixo. Então, a pele, conforme os anos vão passando, ela vai caindo e vai formando aquelas pregas, porque ela perde a sua elasticidade. É isso que nós chamamos de rugas. As camadas da pele. Então, já vimos algumas informações técnicas sobre a pele, já vimos as funções e agora vamos ver as camadas da pele. A pele é composta por uma camada superficial, que se chama epiderme, e por uma camada que fica adjacente à epiderme, que se chama derme. Então, em cima, mais superficialmente, mais exterior, a gente tem a epiderme, que é essa camadinha que eu vou desenhar aqui para vocês agora, tá? Aqui nós temos a epiderme, essa daqui. E por baixo da epiderme, eu tenho a derme, essa camada aqui, ó. A derme. A derme é mais espessa do que a epiderme, é mais grossa. E na derme eu tenho um monte de estruturas, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Olha o tanto de coisa que eu tenho na derme, enquanto que na epiderme a única coisa que a gente tem é uma terminação nervosa, olha aqui, ó. Terminação nervosa livre, que percebe dor e mudança de temperatura. A gente tem algumas terminações nervosas também, olha aqui, corpúsculo de Meister, que percebe o tato, também fica aqui na epiderme, mas é isso, basicamente é isso que nós temos ali na epiderme. E os poros para a saída dos pelos, então isso aqui são os pelos. Na derme, que é a camada adjacente, essa camada que está embaixo, aí eu já tenho a presença dos anexos da pele. Aí eu tenho a presença de mais terminações nervosas, por exemplo, terminações nervosas que respondem à sensação de pressão. Por isso que para que você sinta pressão, por exemplo, precisa atingir a derme. Então, alguém pega no seu braço assim, aperta, ó, e você sente a pressão. Se uma formiga estiver andando sobre o seu braço, você vai sentir pressão ou uma cosquinha? Você sente uma cosquinha. Você não vai sentir, nossa, a formiga está andando no meu braço. Estou sentindo a pressão do peso dela aqui. Ela é leve demais, está andando sobre a sua epiderme e a única sensação que ela está despertando é o tato. O tato está ali na epiderme. Mas para que você sinta pressão, precisa atingir a derme, precisa pelo menos afundar a ponto de chegar na derme. Então, a derme ela é mais profunda. Outra coisa que só tem na derme, não tem na epiderme, olha bem aqui embaixo, olha bem aqui, ó, essa linha vermelha e essa linha azul. O que é isso aí?
Vasos sanguíneos, veias e artérias. Vasos sanguíneos, estou anotando aqui. Veias e artérias. Então, eu tenho sangue passando na derme, na epiderme, não. Não sei se vocês já brincaram disso, ou se quem tiver filhos de vocês já brincaram disso, mas tem uma brincadeira que acho que todo mundo já fez na vida, que comprova que a epiderme não tem vasos sanguíneos, que é aquela brincadeirinha de pegar uma agulha e furar assim, ó, a palma da mão bem superficialmente, você fura só, o pessoal fala assim, vamos furar só a pelezinha transparente, ó, quer ver? Vou furar aqui, não vai nem doer. Você vai bem superficial e aí a agulha fica assim, ó, pendurada. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz várias vezes quando eu era criança. A agulha fica penduradinha assim, ó. O que é isso? O que isso comprova? Eu tô furando só a epiderme, que é a pelezinha, né, a camadinha superficial. Ela é transparente quando você passa a agulha e você vê, e ela não tem sangue, por isso que não dói e não sai sangue. Se você errar 1 milímetro no cálculo, na hora que você vai colocar a agulha assim para brincar, você fura assim, aí você já sente a dor e já sai sangue. Aí sai um pouquinho de sangue. Então, isso comprova que a epiderme ela não tem sangue, né? Ela não tem vascularização. A palavra correta é vascularização. Outra informação importantíssima é essa daqui, ó, que eu estou sublinhando agora. As células da epiderme são continuamente substituídas. A epiderme, ela passa por um processo de renovação celular constante. Por quê? Porque ela é a camada que fica exposta, né? É a camada que está aqui o tempo inteiro no batente. É ela que sente calor, sente frio, resseca, esbarra. Você toma banho, esfrega, é a epiderme. Então, ela sofre bastante desgaste. Por isso, tem alta atividade de renovação na epiderme. As suas células são substituídas o tempo inteiro. Por isso, você usa, por exemplo, esfoliante, para deixar a sua pele com um aspecto mais saudável. Esfoliante funciona, professor? Funciona. O que você está fazendo quando você está esfoliando? Você pega um sabonete com algumas esferas, né? Umas bolinhas, que pode ser um arenoso, ou umas esferas de plástico, enfim. É um sabonete com umas bolinhas. E aí você vai esfoliar a sua pele, do rosto, você pode esfoliar seu corpo. E quando você termina esse processo de esfoliação, você vai olhar e falar, nossa, minha pele realmente está com um aspecto mais saudável. Por que isso acontece? Quando você fez a esfoliação, você descamou a sua epiderme. Você está jogando fora as células mortas, as células que estão ali em cima, que já estão na hora de ir embora. Então, você tira toda a superfície de células mortas e expõe as células que ainda estão vivas, aquelas células novas que estão ali na sua epiderme. Então, a pele fica com um aspecto melhor, melhora a elasticidade da pele, melhora a vascularização até mesmo da derme. Então, é um processo, sim, interessante e é explicado por essa substituição contínua que a epiderme apresenta. E outra... Oi. Uma dúvida. É que a senhora falou assim que quando era criança fazia essa brincadeira da agulha na mão e que pegava só a epiderme e não sangrava, né? Isso. E tem outro procedimento estético que é o microagulhamento. Então, quer dizer que ele como se diz, ele alcança a derme, esse microagulhamento que sangra a pele do rosto? Bom, é a Aline que está falando, né? Isso, Aline. Aline, eu não sou esteticista. Então, sobre esse procedimento, eu vou te fazer a pergunta. Sangra? Sangra sim, fica tudo sangradinho assim. Então, pega a derme sim, tá? Por isso ele é um procedimento invasivo, né? E se ele sangra, ele atingiu a derme, tá bom? Quando a gente faz só na epiderme, não sangra, não tem sangue nenhum envolvido. Tá bom? Ok. Tá bom? Tá bom. Beleza. Eu vou aproveitar que você fez a pergunta e vou ali pegar um copo com água. Pode ser, pessoal? Ok. 2 minutinhos.
Voltei. Então, vamos lá. Então, a última informação que está aí no slide para vocês é sobre a presença de queratina. A queratina é uma proteína, talvez você já ouviu falar várias vezes sobre queratina, né? Inclusive, a gente usa hidratantes, né, que estimulam a produção de queratina, hidratantes para a pele, etc. A queratina, ela é uma proteína presente na nossa pele que se hidrata com muita facilidade. E isso se comprova pela tumefação da pele por imersão na água. Não entendi nada, professora, vou explicar. O que é tumefação da pele por imersão na água? Muito simples. Quando você entra na piscina, ou até mesmo no banho, mas geralmente isso acontece na piscina. Você entra na piscina e lá em Caldas Novas, vamos fazer um exercício mental de relaxamento, lembrar de Caldas Novas, está todo mundo morrendo de vontade de viajar e ninguém pode, né? Então a gente imagina, faz uma imaginação aí para poder tentar relaxar um pouquinho. Você vai para Caldas, entra naquela piscininha quente e fica lá 3 horas, não sai para nada. Quando você vai olhar para sua mão, ela está toda enrugada. Sua pele da mão, principalmente, está toda enrugadinha, porque você ficou muito tempo na água. Isso é bastante comum, com certeza já aconteceu com todo mundo. Por que isso acontece? A pele incha, ela ocorre tumefação da pele, porque ela ficou muito tempo imersa na água. Isso ocorre pela presença de queratina. A queratina que tem aqui na nossa pele, ela se hidrata com muita facilidade. Então, quando ela se hidrata, ela incha, ela aumenta de tamanho. Então, se eu fico muito tempo hidratando a minha pele, ali mergulhada na água, entra muita água na queratina e a minha queratina aumenta um pouquinho de espessura. E isso ocasiona a minha pele ficar enrugada, por exemplo, ela aumentou de tamanho. A queratina é uma proteína muito importante para a pele porque ela confere resistência para a minha pele, principalmente resistência à fricção, tá? Que a gente sempre esbarra em alguma coisa, a gente tem contato, né, com outras estruturas e a fricção poderia causar escoriações na pele. Então, a queratina, ela dá essa resistência muito maior para a minha pele, tá bom? Aqui é esse esqueminha que eu coloquei no cantinho, aproximado, maior, para vocês terem mais tempo para visualizar e para entenderem como é a estrutura da pele. Então, lembrem que eu falei para vocês que a pele tem uma espessura de 1 a 4 milímetros. Isso é minúsculo, isso é muito pequenininho. E mesmo com 1 milímetro nas áreas mais finas, a pele tem tudo isso aqui nela. Epiderme, sua parte mais externa, derme, com tudo isso, hipoderme, que é a camada mais profunda, e o que nós chamamos de tela subcutânea, que geralmente é tecido conjuntivo, que é o tecido que forma os músculos, ok? Continuando, a gente fala especificamente da epiderme. Então, acabei de mostrar para vocês o esqueminha, ó, epiderme, derme, hipoderme, e agora a gente vai falar de cada um, tá? A epiderme. Nessa imagem que você visualiza aqui, ó, isso aí se chama corte histológico. O que é isso? A gente pegou um pedaço de epiderme e colocou no microscópio. A gente não, porque essa imagem não é minha, a legenda aí tá mostrando de quem que é essa imagem. Eu retirei ela de um livro, tá? Mas qualquer pessoa consegue fazer isso só olhando no microscópio. Então, você tira um pedacinho da pele de alguém, né? E coloca no microscópio e você vai enxergar essas camadas na epiderme. Então, a epiderme, por mais fina que ela seja, eu vou voltar aqui para você ver de novo o tanto que a epiderme é fina. A epiderme, por mais fina que ela seja, apresenta 4 camadas, como está escrito aí, uma de cada cor. Professora do céu, é muito complicado, por isso que eu dividi essa aula em 2, tá? Vocês precisam saber isso, as camadas da epiderme, a estrutura da derme, etc. Então, por menor que a epiderme seja,
ela possui 4 camadas ou 4 estratos, que nós chamamos também de estratos, que são esses estratos que estão escritos aí, um de cada cor. O estrato córneo, o estrato granuloso, o estrato espinhoso e o estrato basal. Por esse motivo, a epiderme é chamada de epitélio estratificado, porque tem estratos, pavimentoso. Pavimentoso porque as células da epiderme são assim, ó, colocadas uma do ladinho da outra, parecendo um muro de tijolos. Isso você comprova aqui embaixo. Olha agora para essa figura daqui de baixo. Quero que você preste bastante atenção nessa figurinha, porque ela é o esquema da epiderme. Assim como você tem as cores aqui do lado, falando sobre cada estrato, na figura do outro lado a gente tem a referência. Então, esta parte aqui com o número 4 se chama estrato córneo, que é a parte mais externa da epiderme. Essa parte que você vê aqui, ó, da sua epiderme. Embaixo do estrato córneo, eu tenho o estrato granuloso, que é esse aqui, o número 3, o vermelhinho. Embaixo do estrato granuloso, eu tenho o estrato espinhoso, que é o número 2, que tem esse aspecto de células que vocês estão vendo aí. E, por último, mais profundo, em contato direto com a derme, nós temos o estrato basal. Basal vem de base. Então, guarda que basal vem de base, que isso vai te ajudar. Ah, o basal vem da base. Então, basal é a base da epiderme. Em cima do basal, espinhoso, granuloso e estrato córneo. Estrato basal é, portanto, esse último aqui. Então, prestem atenção na disposição das células da epiderme. No estrato basal, elas estão todas juntinhas, parecendo um murinho de tijolos. Olha aqui, o tanto de célula quadradinha, uma do lado da outra, bem unida, fazendo uma vedação. Essas células, elas começam a envelhecer. Por que que eu falei para vocês no slide anterior que a epiderme possui uma renovação celular constante? Por quê? O que que acontece que essa célula morre e é renovada constantemente? Acontece o seguinte, ó, as células do estrato basal, essas células que estão aqui embaixo que eu desenhei, elas vão subindo de andar no sentido da seta que eu desenhei, até chegarem no estrato córneo e se soltarem da sua pele, e aí elas vão se renovando constantemente. Quando as células estão no estrato basal, elas estão bonitinhas, organizadinhas, como vocês estão vendo aí, ó, pavimentoso, é um estrato pavimentoso, tá tudo bonitinho ali. Aí essa célula começa a envelhecer, o que que ela faz? Ela vai para o andar de cima e se torna um estrato espinhoso. Aí a célula já fica mais deformadinha, observa como elas estão deformadas. Elas não são todas iguais aqui, mas elas ainda têm o núcleo da célula. Eu sei que vocês estão cursando citologia também, então vocês sabem que as células têm núcleo. Então, olha, no estrato espinhoso ainda tem o núcleo. Depois elas envelhecem mais um pouquinho e sobem para o estrato granuloso, que é esse número 3. Aqui elas já estão completamente disformes, olha, elas eram quadradas, agora elas já estão achatadas e o núcleo perdeu o material genético, por isso que o núcleo está branco. O núcleo sem material genético é uma célula morta, ela não existe. Então essa célula ela está quase morrendo. E aí quando ela chega no estrato córneo, que é o mais externo, esse aqui, ó, as células já estão mortas. Percebam como é o estrato córneo. Olha aqui, um amontoado de células sem núcleo. Elas estão mortas. Professora, por quê? Primeiro, por que que elas envelhecem, perdem o núcleo e morrem? E por que essa renovação? A resposta para a primeira pergunta, por que envelhecem, perdem o núcleo e morrem? Porque elas não são vascularizadas. Olha aqui a informação, ó. Lembra que a epiderme é não vascularizada, não tem sangue na epiderme? Quem que é o alimento da minha célula? Principalmente oxigênio
E glicose é o nutriente principal que minha célula precisa para sobreviver. O oxigênio vem por onde? Pelo sangue. Então, se não tem sangue na epiderme, a célula vai morrer. Ela vai morrer por envelhecimento. E é isso que acontece. Lá embaixo, ela recebe suprimento ainda da derme. Ela está perto da derme, ela recebe o suprimento da derme. Mas quando ela sobe de nível, ela vai perdendo contato com o oxigênio e ela vai morrendo, ela vai perdendo as suas funções até morrer. E aí, quando chega no extrato córneo, é uma célula morta, facilmente descamativa. Eu consigo descamar minha pele com facilidade. Qual que é a função disso? Renovação da epiderme. A epiderme precisa ser constantemente renovada. Na verdade, esse mecanismo é um mecanismo incrível, perfeito, que a nossa pele tem para que ela seja constantemente renovada. Imagina se você nascesse com a mesma epiderme, aliás, se você estivesse hoje com a mesma epiderme de quando você nasceu. Não tem tecido que resista a tudo que a gente recebe de agressão externa, né? Para vocês terem uma ideia, nossos tecidos internos, o revestimento interno do meu estômago, por exemplo, se você tomar bebida ácida demais, comida ácida demais, você desenvolve uma gastrite, que é uma ferida. A pele, então, que está exposta ao sol, à chuva, ao frio, ao que você faz aí, a depilação, a remédio, a tudo, a pele jamais iria suportar esse tempo todo de vida que o ser humano tem. Exatamente por isso, ela é um tecido que se renova com muita frequência. E, exatamente por isso, também o câncer de pele é extremamente perigoso. O que uma célula cancerígena precisa para ser agressiva? Alta renovação celular. Câncer é uma célula que está funcionando errado, digamos assim, uma célula tumoral. Então, se a epiderme, como eu mostrei aqui, ó, no slide, tem essa taxa altíssima de renovação, imagine uma célula tumoral aqui. Ela vai se multiplicar muito rapidamente, proliferar muito rapidamente e causar um estrago ali onde ela estiver, ok? Aí, além desses extratos que eu mostrei para vocês, né, o córneo, o granuloso, espinhoso e o basal, quero dar destaque para duas células, que eu imagino que vocês estão vendo aí na figura, não perguntaram, talvez porque eu estou explicando aqui o tempo inteiro, mas eu vou desenhar e vou destacar para vocês. Percebam o seguinte, deixa eu riscar. Percebam que aqui no meu extrato basal, que é a camada mais profunda da epiderme, eu tenho uma célula enorme, essa célula vermelha, que se chama melanócito. Está escrito em inglês aqui. O melanócito é a célula responsável pela produção da melanina. Essa célula fica lá no extrato basal, produzindo o pigmento que vai dar cor à nossa pele. Então, esse pigmento é produzido aqui embaixo, ele vai migrando até chegar no extrato córneo e dar pigmento à nossa pele. E aqui no meu extrato espinhoso, eu tenho essa outra célula que se chama, deixa eu tirar o risco ali, senão vocês não vão conseguir ler, que se chama célula de Langerhans. Langerhans foi o cara que descobriu, por isso que o nome é esquisito, tá? Célula de Langerhans, que é essa célula verde. Para que serve a célula de Langerhans? Célula de Langerhans é uma célula de defesa do seu sistema imunológico. Então, por isso que eu falei para vocês que a nossa pele tem um sistema próprio de defesa. Porque uma bactéria que às vezes fica aqui no meu braço e tente penetrar minha pele para me infectar, eu já tenho espalhado na minha pele inteira células de defesa que estão ali preparadas para fazer o meu sistema imune ativar e me defender daquela invasão bacteriana, ok? O que vocês estão vendo aqui embaixo, nesse esquema, é exatamente o que está aqui em cima, na imagem de microscópio da pele. Os estratos da pele, né, da epiderme, desculpa, tá? Eles estão aqui, camada basal, extrato granuloso, extrato espinhoso, extrato granuloso e extrato córneo, por último. Alguma dúvida até aqui?
Eu já vou encerrar a aula logo após esse slide, eu só vou terminar a explicação sobre os estratos e a gente encerra essa primeira parte da nossa aula sobre pele. Alguém quer falar? Zé, fala a respeito do melanócito. O melanócito é a célula presente no extrato basal, responsável pela produção do pigmento que dá cor à nossa pele, que se chama melanina. O pigmento é melanina. O melanócito é a célula que produz. Tudo bem? Sim? Sim, professora. Então tá bom. Sim, obrigado. Aqui é o melanócito, esse vermelhinho, ó, ele fica lá embaixo, lá no extrato basal. Quando eu falo lá embaixo, lembrando que a gente está falando só da epiderme, né? Às vezes eu falo lá embaixo, você acha que ele está no fundo lá da pele. Não. Eu estou falando aqui, ó, só da epiderme. Nem comecei a falar da derme. Então, o melanócito, ele fica na parte basal da epiderme, tá bom? Ainda na primeira camada da pele. Então, relembrando, o extrato basal, que é o que fica mais embaixo aqui, ó, a base da epiderme, é o que nós chamamos de extrato germinativo. É a partir dele que surgem as células da epiderme, e essas células vão subindo os andares até morrerem e desprenderem da nossa pele. Por isso ele é chamado de extrato germinativo. É nesse local que nós temos células tronco da pele. O que são células tronco? Células capazes de se diferenciar em outras células, células que dão origem a outras células. Por isso, esse é o extrato germinativo. E vale um asterisco importante aqui também. Câncer de pele, quando ele é do tipo melanoma, que é um tumor que atinge o melanócito, ele é um tipo mais letal. Por quê? Porque ele é o mais profundo, ele está lá no extrato basal, e ele está na camada germinativa da pele. Então, pensa no tamanho do problema. A pessoa tem um tumor no local em que as células são produzidas. Então, se tem uma célula tumoral ali, naturalmente, mais células tumorais vão ser produzidas muito rapidamente. Então, é um tumor extremamente agressivo, de evolução muito rápida e tem um potencial letal muito grande, porque esse tumor, ele faz muitas metástases, tá? Vocês vão ter aulas disso no semestre que vem, especificamente sobre isso, mas só para vocês entenderem a importância desses estratos aí da epiderme. O extrato acima do basal é o extrato espinhoso. No extrato espinhoso, nós temos a presença dos queratinócitos, que são células que produzem colesterol, ácidos graxos, esfingolipídios e lipídios. Meu Deus, para que isso, né? Uai, professor, o colesterol não é ruim? Calma. Esse colesterol, esses ácidos graxos, esses lipídios que estão presentes aí no extrato espinhoso, eles não são aqueles que nos engordam, tá? O médico mandou você baixar o colesterol. Calma que você não vai diminuir o colesterol do extrato espinhoso. Esses aí têm uma função muito específica. Pensa comigo só um pouquinho. Isso aí tudo é gordura, tá bom? É célula de gordura. Ó, eles estão presentes no extrato espinhoso, que é esse aqui de cima. Esse é o extrato espinhoso. Aqui está escrito que essas gorduras ficam no espaço entre as células e tem a função de cimentar as células, deixar as células mais juntas. E, destacado aqui, ó, formam uma barreira impermeável à água. Como assim, professora? Uma pergunta clássica. Água e óleo se misturam? Todo mundo sabe que não. Se eu pegar esse meu copo e pingar uma gota de azeite aqui, ó, o azeite vai ficar a gotinha separada. Água e óleo não misturam. Então, olha que interessante. No seu extrato espinhoso, você tem um monte de gordura, de ácidos graxos, de células lipídicas, espalhados entre as células para formar uma barreira impermeável à água. Essa barreira faz com que você não perca água para o meio externo, ou seja, a água do seu corpo não evapore, porque você tem gordura aqui impedindo que a água venha da derme e evapore, e faz com que também a água de fora não entre no seu corpo. Então, se, pela lógica, se a pele não fosse impermeável, por isso que a pele é impermeável,
Se a pele não fosse impermeável, você ficar mergulhado lá na piscina de Caldas Novas 3 horas, você ia sair de lá pesando 300 quilos. Que a água vai entrando no seu corpo, você sai enorme, que a água entrou no seu corpo. Então, esses exemplos, professor, mas isso é ridículo, né? Ninguém nunca vai aumentar porque fica dentro d'água. Mas isso só é ridículo porque a gente sabe desde pequeno que a pele é impermeável, né? E a pele é impermeável porque a gente tem uma barreira lipídica, uma barreira de gordura no espaço, no extrato espinhoso da epiderme, impedindo que a água saia e que a água entre. Daí, aquele problema dos pacientes queimados que eu falei para vocês. Uma queimadura de 2º grau, não precisa nem ser de 3º, mas queimadura de 2º grau já destrói a epiderme e destrói o extrato espinhoso. E o paciente perde essa impermeabilidade aqui que ele tem à água, ok? Então, o corpo dele passa a perder água, ele desidrata e esse paciente pode morrer por desidratação, um paciente vítima de queimadura. No extrato granuloso, que é o extrato de cima, nós temos as terminações nervosas, responsáveis pela sensação dolorosa que temos na pele. E, por fim, no último extrato, que é o extrato córneo, eu tenho células mortas, tá? Que é o extrato córneo, é o que descama com facilidade. Então, na hora que você vai fazer a esfoliação, você está tirando o extrato córneo da sua pele, da sua epiderme, expondo o extrato granuloso, e aí você vai ter um aspecto mais saudável ali da sua pele, porque você substituiu as células dela. Tudo bem? Bom, são 8h35, eu vou parar por aqui. Essa é a nossa primeira parte do assunto sobre pele. A gente falou da epiderme. Deixa eu voltar aqui para a nossa sala de apresentações. Um minutinho. Pronto, voltei. Agora eu estou vendo todo mundo. Que bom, a sala está cheia, tem bastante gente. Quero abrir para perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, a aula foi gravada, ela ficou grande, então eu vou tentar colocá-la no YouTube, né? Por mais que isso demore. E aí depois eu vou disponibilizar o link para vocês lá no ambiente virtual. Da mesma forma, eu vou colocar o capítulo de um livro para vocês lerem sobre o sistema tegumentar, para que vocês estudem sobre o sistema tegumentar. E na próxima aula a gente dá sequência a esse conteúdo. Tudo bem? Quero agradecer a presença de todos e até a próxima aula. Até a próxima aula, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.